Olha, difícil dizer, porque, como dito já, suspeição e impedimento são causas de quebra da imparcialidade. A diferença é que no impedimento nós temos causas objetivas e na suspeição causas subjetivas. Aqui, até onde tem sido divulgado, porque naturalmente nós não tivemos ainda amplo acesso ao que existe, mas seria hipótese talvez de suspeição, que é uma questão muito mais de foro íntimo. É óbvio que eu acho que assim protegeria muito a investigação e o próprio Supremo Tribunal Federal se o ministro Dias Toffoli, desde o início, se declarasse suspeito. Eu acho que isso protegeria inclusive ele, mas não se sabe por quê, só ele vai poder dizer por quê. Ele não só não fez isso, como vem cada vez mais relutando. Eu acho que uma das coisas que complicaram e vem complicando muito a situação é a própria condução que ele vem dando à investigação. E a condução que ele vem dando à investigação, ela é extremamente incomum, extremamente heterodoxa. Quer dizer, determinando acariações antes mesmo dos depoimentos, prazos exíguos, sigilos sobre materiais, estabelecendo que determinado material seja analisado por determinadas autoridades ou pessoas específicas. Quer dizer, é toda uma ação que parece bastante pouco transparente. E aí isso reforça a suspeita sobre a parcialidade dele. Quer dizer, eu acho que assim, a suspeição dele deveria ter sido decretada lá no início. Quanto mais o tempo passa, pior fica a situação. Eu vou voltar com o senhor, professor, para saber, inclusive, o que pode acontecer daqui para frente. Coach, eu queria te ouvir exatamente sobre isso que o professor estava falando, quer dizer, ao longo de todo esse processo, ao longo de toda essa investigação, o Dias Toffoli foi se complicando pelos próprios atos dele ao longo do inquérito. E hoje ele ainda pede para que todos os dados referentes aos celulares, aquilo que foi coletado no celular do Daniel Vorcaro, seja remetido ao Supremo Tribunal Federal. Fica um pouco a impressão que ele quer saber o que tem sobre ele ali dentro? Com certeza, né? Olha, Mauro, é o seguinte, no começo eu achava que o Toffoli estava querendo proteger o Vorcaro, né? E por todas as medidas que ele adotou e tal, isso ficava evidente, né? Agora estou chegando à conclusão que, na verdade, ele avocou o caso Master para proteger a si mesmo. Ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia das relações, sabia que isso poderia aparecer nas investigações, então ele queria controlar tudo. E foi aí que ele quebrou a cara, né? Hoje, o que mais se ouvia em Brasília, as duas frases mais ouvidas é situação insustentável e supremo constrangimento. Aí eu queria perguntar para o doutor André, nosso advogado, se ele tivesse sido convidado para ser advogado do Toffoli, né, assumir a defesa do Toffoli, o que você recomendaria ao nosso ministro? Difícil, hein, Coutinho? Eu não Difícil vejo dizer. isso aí. Tem saída. Eu acho o seguinte, eu não sei o que aconteceu, não sei qual é a relação efetiva do ministro Toffoli, não sei se há alguma ilegalidade ou não, mas eu acredito na transparência e eu acredito naquele ditado bem antigo, né, de que mais do que ser honesto é fundamental parecer honesto. E ele exerce um cargo público, ele responde por um tribunal que é a principal corte constitucional. Eu acho que protegeria ele se afastar. Só que, naturalmente, Couto, quanto mais você demora para se afastar numa situação dessa, pior fica para a sua defesa. Porque, como você mesmo colocou, no início poderia ser até um cuidado. Agora vai parecer naturalmente que medo, vai parecer que ele está sendo obrigado a se afastar, mas é aquilo, né? O que não tem remédio, remediado está. Deixa eu te ouvir também, Rafael. Queria a tua percepção sobre essa escalada dessa crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que, inclusive, existem vários setores de dentro da política que querem minar o Supremo Tribunal Federal. E eu acredito que uma crise como essa é um prato cheio para esses setores. Mauro, acho que aí é que está a dimensão política de todo esse caso, né? Vocês
discutiram bem e refletiram bem acerca dos dilemas individuais do ministro Toffoli na condução do caso Master. Agora, dado o contexto que a democracia brasileira vive e o papel protagonista do Supremo na atual conjuntura, a tendência é que isso ganhe uma repercussão ainda maior do que o caso já tem, ou seja, saia da esfera de qual seria o procedimento correto na avaliação desse caso e passe a ser uma reflexão do tipo o papel do Supremo Tribunal Federal na atual conjuntura, especificamente, Mauro, na dimensão do acúmulo de poder que os ministros e o Supremo Tribunal Federal, como instituição, tiveram nos últimos anos na política brasileira. Com esse acúmulo de poder, obviamente, se traz responsabilidade, inclusive responsabilidade individual por parte desses ministros. O que muito possivelmente vai acontecer agora, independente se o ministro Toffoli vai permanecer ou não na relatoria do caso, enfim, com esse papel protagonista do caso, acho que, independente disso, vai ter um movimento grande em relação a como debater instituições de controle no Brasil, como é que os ministros se comportaram com esse acúmulo de poder e, eventualmente, isso se resultar, seja a abertura de um processo de impeachment, porque, em alguma medida, impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal talvez seja mais intocável do que impeachment do próprio presidente da República, algo que a gente já assistiu aqui na política brasileira, talvez quebre um pouco essa espécie de encanto que se tem em parte da opinião pública e aí com todos os outros desdobramentos que esse caso vai ter num momento às vésperas, ou em ano eleitoral, na verdade. Então, faz todo sentido que a gente comece a pensar nesse desdobramento político, acho eu, independente do destino do ministro. Natália, todas essas informações que você trouxe para a gente são oriundas da investigação da Polícia Federal e muita coisa que foi tirada do celular do Daniel Vorcaro, que a Polícia Federal conseguiu extrair desse celular. E aí o que a Polícia Federal foi apresentar um relatório para o presidente do Supremo, porque constatou que tinha ali um outro ministro sendo citado, o Dias Toffoli, levou para o presidente do Supremo. A partir daí, a Polícia Federal me parece que não chegou a pedir a suspeição, né? Não é papel da Polícia Federal pedir suspeição de ministro, né? Foi lá apresentar o relatório. Isso, exatamente. É uma apresentação ali objetiva dos fatos para que o presidente do Supremo tome ali as providências que julgar necessárias a partir disso. Tem um outro ponto que eu acho que é interessante a gente citar também, que é a possibilidade de abrir um inquérito para investigar o próprio ministro Dias Toffoli, né? Ele está numa posição em que ele é um potencial investigado, porque as pessoas que receberam dinheiro do Vorcaro e que receberam dinheiro desses fundos, elas estão sendo investigadas por possíveis desvios. Então, olha a situação, olha como é frágil e como é uma situação sensível, delicada, em que a PGR e o próprio Supremo se encontram agora, porque a PGR vai ter que opinar sobre a possibilidade de investigar o Toffoli. A partir disso, quando a PGR for instada ali a se manifestar, vai ter que dizer se aquilo ali é um indício de um crime que pode ter sido cometido, se aquela transação ela é explicada ou não, porque todo o dinheiro que saía do Banco Master passava ali por uma cadeia de fundos, ia parar na conta de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, e todo mundo está sendo investigado, né? Então, por que seria diferente, né, no caso do ministro? Então, é muito complicado, é uma situação completamente inédita. E a partir daí, a partir desses posicionamentos que vão vir dos órgãos, é que dentro do processo, do procedimento ali dentro do Supremo, os ministros agora vão deliberar o que fazer. Pois é, tem até uma matéria que está na revista Piauí, uma matéria do Breno Pires, que ele esclarece exatamente esse ponto que você está falando aqui para a gente. Ele fala assim, a Polícia Federal não pediu a suspeição do ministro no caso Master, ou seja, não requisitou que ele deixasse de ser o relator. O que o diretor-geral da Polícia Federal fez foi cumprir o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura, que determina o envio dos autos ao tribunal quando surgem indícios de prática de crime por parte do magistrado no curso de um processo que ele relata. É exatamente isso que você está falando para a gente. Ou seja, doutor André,
o caso pode se complicar ainda mais na esfera penal. Sem dúvida. É assim, eu acho que o que o Couto disse faz muito sentido, né? No início, parecia realmente que a atuação heterodoxa do ministro Toffoli buscava talvez proteger, blindar ou, de repente, demonstrar um cuidado excessivo com o Daniel Vorcaro. Mas à medida que as coisas vêm aparecendo, sobretudo diante desse relatório do pouco que tem sido divulgado, pode haver indícios de que ele próprio esteja envolvido, direta ou indiretamente, nessas fraudes ou em práticas criminosas, lavagem de dinheiro, manipulação de mercado, ou, no mínimo, até em prevaricação. Se, porventura, ficar demonstrado que, enquanto magistrado, ele atuou para satisfazer interesse pessoal. De novo, eu não tenho elemento nenhum para fazer uma afirmação peremptória dessa. Acho que, pelo menos, nós não temos. Mas que a questão parece precisar de uma investigação séria, não há dúvidas. A gente vai chamar o repórter Felipe Pereira, que está com a gente ao vivo lá de Brasília, que também tem apuração a respeito da repercussão no Congresso. O Felipe está na Câmara, eu acho. Felipe, boa tarde, tudo bem? Conta pra gente como é que todos esses fatos aí que a gente está relatando aqui no All News repercutiram, como é que essa bomba caiu aí no Congresso? Eu acho que tem... Boa tarde para vocês todos. Eu acho que tem duas coisas que são importantes de colocar, a primeira é que o que aconteceu depois de sábado da quarta noite dessa revelação é que deu um gás para quem defende a CPI ou a CPMI. E outra coisa que você conversando com as pessoas se sente é que coloca o Alcolumbre ainda mais sob pressão. E aí eu ouvi um argumento de um senador que é o seguinte: o Alcolumbre, se você for pegar o Jocildo Lemos, que é o diretor-presidente do Amapá, do Amapá Previdência, ele é aliado, ele é indicado de Alcolumbre. Então, se no raciocínio desse senador, que é de outros também, se o Alcolumbre matar no peito, ele usa essa expressão, se matar no peito fica feio, porque ele vai agir exatamente como o Toffoli, que toma uma decisão que aos olhos da população é ruim, porque é contra a transparência, é contra a investigação, numa situação que vai na direção dele, que se aproxima dele. Então, a pressão sobre o Alcolumbre aumentou, e não só por isso, está sendo dito que é moralmente impossível, é inviável o Senado não fazer nada, então o custo vai ser muito grande. Então, a principal, para destacar no começo, é isso aí, é de como que o que aconteceu na quarta-feira à noite torna o Alcolumbre mais alvo de pressão e que fez com que quem quer investigar tenha ainda mais vontade, ainda mais queira colocar a investigação. Servir o crime organizado vai votar requerimento dia 24, Vorcaro esperado na CPI do INSS no dia 26, e também a CAI, que é chamar a gente para depor e que acesso a detalhes do Banco Central e da investigação. Então, todo mundo se sentiu encorajado e o Alcolumbre está mais contra a parede. Exato, porque é lógico, o político sente o senso da oportunidade ali quando aparece, ainda mais quando uma crise desse tamanho aparece. E aí foram sendo abertas mini investigações, mini CPIs, mini comissões, ou dentro de outras CPIs, como o Felipe falou, ou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é presidida pelo Renan Calheiros, que é um mestre da arte de farejar boas oportunidades na política. Foram sendo abertas esses núcleos para tentar trazer a investigação do Master para dentro do Congresso. Agora, quando você fala na pressão em cima do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Felipe, seria para abrir, então, uma CPI específica para o Banco Master. Seria uma CPI ou seria aquela CPMI, a comissão mista que envolve Senado e Câmara? Não tem ainda uma definição, mas o que o pessoal do Senado aposta é numa CPI. A explicação deles é lógica. Uma CPMI inclui deputados e senadores, numa CPI inclui só senadores. E o que eles imaginam é que o Davi Alcolumbre ele vai querer controlar muito, com o máximo que ele puder, essa comissão. E tendo deputado, a influência sobre deputado seria menor. Então, o que se imagina é que se acontecer alguma coisa, seria uma CPI, é o que
eles não cravam que será isso, mas o que se fala é que a CPI seria mais viável, seria mais fácil de aceitar. E outra coisa que eles falam, que acho que é importante, é que até agora o assunto está muito em alta, vai ter o carnaval. Mas eles dizem que se tiver povo na rua, fica impossível de segurar a pressão, que não tem jeito. Aí eu perguntei principalmente para o pessoal da oposição se eles estão tentando levar o povo para a rua, que é quem está mostrando mais apetite para essa investigação, só que eles também falam que não. A única iniciativa que tem nesse sentido é do MBL, que tem o Partido Missão agora. Eles já fizeram uma manifestação, não teve assim tanta gente, prometem tentar de novo, mas essa outra parte da oposição ainda não está se mexendo. Couto, você quer perguntar para o Felipe? Quero sim. Eu posso lhe fazer pergunta para o Felipe. Felipe, diz uma coisa, você que está acompanhando esse caso desde o começo, né? Você ouvindo deputados, senadores do governo e da oposição, politicamente, como é que isso afeta principalmente o ano eleitoral, né? Que já estamos em pleno ano eleitoral. Quem é que tem mais medo de CPI e de investigações? O pessoal do governo ou o pessoal da oposição? A resposta é difícil de a gente falar pelo que a gente ouve deles, porque o governo fala que é a oposição fala que é o governo, todo mundo põe a culpa no centrão. Mas tem duas coisas que eu acho... Hoje eu falei com um senador por telefone e ele me disse que vai depender, agora que pegaram os celulares, vai depender de quem está lá dentro. Inclusive, ele disse essa expressão que é melhor a casa perder, melhor o Senado perder, melhor a Câmara perder do que os políticos perderem. Então, se tiver gente poderosa lá, ele acha que a chance de matar no peito existe. E pelo que se fala aqui, que se tem, a iniciativa da oposição... Quem pediu, a oposição abriu mais assinaturas, ela fez mais barulho. Só que os governistas falam, a gente não está com medo, a gente só não quer bagunçar o país porque a gente tem mais responsabilidade, isso é o que eles falam. A gente já falava, né, Couto, essa semana, de uma reunião que o presidente Lula teve, um jantar que o presidente Lula teve com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, se dizendo preocupado com a situação do Supremo, porque no julgamento dele, uma crise grave no Supremo, aos olhos da população, respinga no governo também. Ele fala assim, a população acha que é tudo a mesma coisa, governo, Supremo, que está tudo envolvido no mesmo balaio. Quer dizer... Quando você faz essa pergunta de quem é que tem mais medo de uma CPI, faz todo sentido, porque é claro que o governo está preocupado também com isso. Não sei se o Couto me ouviu. Felipe ou eu? É com você mesmo, Couto. É o seguinte, esse caso aí, no começo era chamado de caso Master, né? Agora virou caso Toffoli. E, na verdade, colocou o STF, o Supremo Tribunal Federal, no banco dos réus. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. O STF está cercado, não só pela oposição, mas pela população. Né? Antes queriam o impeachment do Alexandre de Moraes por causa do julgamento do Bolsonaro e tal. Agora não, agora a população está indignada com o Supremo em geral. Como é que isso reflete aí no meio político? Porque o Lula sabe que isso aí é um desgaste para o governo também. Qualquer coisa que acontece, problema de trânsito, subir o preço da comida e tal, problema do governo. E como nós estamos com vários escândalos ao mesmo tempo, se criou um clima de mal-estar generalizado. Né? Tem agora o carnaval aí, 3 dias para distrair. Mas como é que você enxerga as coisas daqui para frente? O que pode acontecer ainda no auge desse caso, Márcio, que virou o caso Toffoli? O caso STF. Para quem que foi a pergunta? Foi para o Felipe, né? Felipe. Legal. Vai lá, Felipe. Não, o que a oposição tenta desgastar o governo, ela vai justamente nisso que você falou, do que eles estão falando que eles chamam de conluio, de uma dobradinha do STF. Eles estão falando isso desde que começou o governo. Então, eles já trabalharam essa impressão. E eles estão batendo muito de que o Toffoli foi uma indicação do Lula. Eles estão tentando colar o Lula na figura do Toffoli para que o prejuízo seja exatamente esse. Só que aí todo mundo
vacinas aqui em Brasília. Você sabe o que vai ser dito e você cria um discurso, uma narrativa. O que eu já falei com o pessoal do governo é que eles estão falando que o Toffoli é uma pessoa que fez mal para o Lula. A gente tem o caso de que o Toffoli foi pedir perdão porque proibiu o Lula no sepultamento. Então, tipo, eles estão querendo... Um trabalha para afastar o Toffoli, o outro trabalha para aproximar o Toffoli do governo, mas isso eu acho que traduz uma coisa que é de quão radioativo se tornou o Toffoli para essa situação. E também tem um outro personagem aqui que é o Centrão, que teve aquela tentativa de mudar a lei para o fundo garantidor, passar de 250 mil para, creio que era 1 milhão. É uma iniciativa do Ciro Nogueira, que é expoente master do Centrão. Então, tá todo mundo aqui achando que tem todo mundo a perder, dizendo que quem vai perder mais é o outro. Se a gente for lembrar de outra coisa também, tinha aquela situação do Jacques Wagner, que todo mundo dizia que ele podia chegar no PT por causa dele. Ele se reuniu com a bancada faz uma semana na outra, e ele jurou que não vão chegar nele, que o partido não vai se multiplicar por causa dele. Então tá todo mundo dizendo que é santo, todo mundo dizendo que o outro que é o bandido, mas a questão é que todo mundo disse que ia investigar, só que até agora a investigação que é bom ninguém fez, o Congresso não agiu. Eu acho que o saldo é esse. Obrigado. Felipe, obrigado por nos ajudar aqui. Eu sei que você vai continuar apurando. Qualquer coisa, você nos alerta aqui e entra no ar de novo. A porta está aberta o tempo todo. Um abraço, tchau, tchau. Bom trabalho aí para você. Eu vou fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo. O All News volta já já. E a gente segue conversando aqui pela internet. Doutor André, eu queria para concluir com o senhor... o que pode acontecer daqui para frente? Que consequências podem vir para o ministro Dias Toffoli especificamente? É difícil dizer realmente. Eu acho que o caminho mais provável é que ele seja afastado ou espontaneamente se retire da relatoria da investigação, muito provavelmente na expectativa de que ele saia do olho do furacão e nada mais aconteça, mas sem a gente saber concretamente o que a Polícia Federal já levantou, vinculando o nome dele a toda essa situação criminosa, é difícil dizer até onde os problemas podem ir. Naturalmente, se houver indícios veementes de envolvimento criminoso dele nessa situação toda, e repito, eu não tenho nenhum elemento para poder dizer isso, eu estou apenas falando em teoria, ele pode naturalmente sofrer impeachment, ele pode responder criminalmente, se a PGR o denunciá-lo, isso seria julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não me parece que o Supremo Tribunal Federal, e aí é uma opinião pessoal, não me parece que o Supremo Tribunal Federal vá realizar qualquer tipo de sacrifício do ministro. Isso não me parece. Eu acho que existe um espírito de corpo muito forte lá, até porque o Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição, tem sido muitíssimo atacado ao longo dos anos pelos motivos errados. É sempre bom a gente lembrar isso. Então, existe ali, eu acho que um interesse bastante compreensível de preservação da instituição. Mas isso tudo vai depender, a meu ver, do quanto de elementos vincularem o ministro Dias Toffoli a todos esses fatos. Mas eu acho que o primeiro passo, o caminho mais natural e o que eu imagino que vai acontecer, num primeiro momento pelo menos, é que ele seja retirado da relatoria dessa investigação. Doutor André, só mais uma perguntinha. O Mauro falou em crise sem precedentes, né? Eu estou com mais de 60 anos de jornalismo e eu realmente nunca vi nada parecido com isso no Supremo. Você lembra de algum caso? O que eu me lembro mais próximo disso é uma coisa que aconteceu com o ministro Marco Aurélio Mello, mais ou menos 20 anos atrás, que também se falou em impeachment, afastamento do cara, mas no fim não aconteceu nada, acabou em pizza, né? Você lembra de alguma situação parecida no Supremo? Não me lembro. Eu acho que realmente a gente... Porque, veja só, Couto, o grande problema, na minha opinião, é que existe uma confusão muito grande
na situação do Vou ministro pedir Dias só uma Toffoli. licencinha, doutor André. Vou pedir só uma licencinha só para dar as boas-vindas de volta para o pessoal que está na TV a cabo, que já está com a gente novamente aqui no All News. O Ricardo Couto perguntou para o doutor André se ele lembra de alguma crise minimamente parecida com essa que a gente está presenciando agora no Supremo Tribunal Federal. Doutor André já estava começando a responder a pergunta, pois não? Bom, vamos lá. Não me lembro, realmente não me lembro, mas eu acho que assim, essa questão ela tem uma peculiaridade, porque existe uma confusão, no meu modo de ver, entre o que é uma política, ou melhor, perdão, uma prática amplamente, quase institucionalizada no Supremo, de relações que não deveriam existir entre ministros e figuras públicas e ministros e investigados. Isso não é algo exclusivo do ministro Dias Toffoli, todos nós sabemos disso, mas talvez no caso do ministro Dias Toffoli haja algo para além disso, né? E aí eu acho que por isso que a gente vê uma situação, me parece, em que realmente o Supremo Tribunal Federal esteja no olho do furacão, como eu disse, sob intenso questionamento, justo questionamento, porque nenhum poder pode estar livre de questionamento no país, e o Poder Judiciário, todos sabemos, é a maior caixa preta do tribunal, ou melhor, do país, entre os poderes. Quer dizer, quem fiscaliza o Supremo Tribunal Federal, quem pode enfrentar certas práticas do Supremo Tribunal Federal? Não se sabe, até hoje não se teve consequências para esse tipo de situação. Então eu concordo com você, Couto, eu não me lembro de ter visto, aliás não, eu tenho certeza absoluta que não vi nenhuma crise deste tamanho, deste quilate no Supremo Tribunal Federal.